Olá, hoje a gente vai mergulhar num vácuo de poder da antiguidade. Um momento em que uma nação inteira, prende a respiração. O rei Saul está morto e a pergunta no ar é: quem assume agora? Exato. E as nossas fontes para entender essa confusão toda são o segundo livro de Samuel, capítulo 2, e, claro, algumas notas de bíblias de estudo que ajudam a gente a decifrar o que acontece por trás das cortinas. E o que está por trás das cortinas é um verdadeiro jogo de tronos, né? Não é uma passagem de bastão tranquila. De jeito nenhum. É o início de uma guerra civil. A gente tem basicamente dois homens querendo a mesma coroa e uma nação dividida ao meio, prestes a se despedaçar. Nossa missão aqui, então, é entender essa teia. A política, a lealdade e os conflitos familiares que vão definir o futuro de Israel. Isso. E tudo começa com Davi, o herói de guerra, o ungido secreto que agora precisa fazer o movimento certo. A primeira jogada no tabuleiro. Certo, vamos desempacotar isso. A primeira coisa que me chama a atenção é que o Davi não marcha com o exército dele para a capital e toma o trono. Não, ele não chega chutando a porta. Ele faz uma pausa e consulta a Deus, perguntando para onde deveria ir. E a resposta é, para Hebrom. Por que Hebrom? Parece um lugar meio aleatório para começar a reinar. Olha, de aleatório não tem nada. Hebrom é uma jogada de mestre. É o equivalente a um político hoje estabelecendo seu quartel-general no estado mais leal que ele tem. Ah, entendi. Hebrom era a capital da tribo de Judá, a tribo do Davi. É o coração do território dele. Então, ao ir para lá, ele não está só seguindo uma ordem divina. Ele está escolhendo o melhor lugar possível para começar. Ele solidifica a base de poder primeiro. Exatamente. Ele garante o apoio do seu povo antes de pensar em qualquer outra coisa. É tipo a lição número 1 de qualquer manual de tomada de poder. E funciona. Lá, os homens de Judá o ungem rei. Mas, e esse é um grande mas, rei só sobre Judá. O resto do país ainda não reconhece. E o primeiro ato dele como rei é algo que eu jamais esperaria. É surpreendente, né? Totalmente. Em vez de atacar os aliados de Saul, ele descobre que os homens de Jabes-Gileade deram um enterro honroso a Saul e mandam uma mensagem para eles. Qual é a lógica aqui? É genuíno ou é pura política? É os dois, e é por isso que é genial. Pensa na situação. Esses caras de Jabes-Gileade eram leais a Saul até o fim. Eles arriscaram tudo. Eles deviam estar esperando o pior do novo regime. Claro. E o que o Davi faz? Ele os elogia, ele manda uma bênção. A mensagem implícita é poderosa. Eu valorizo a lealdade, mesmo a lealdade ao meu inimigo. Agora que ele se foi, sua lealdade seria muito bem-vinda aqui. Nossa. Ele está transformando inimigos em aliados com uma única mensagem. É diplomacia de altíssimo nível. Ok, então, enquanto Davi está nesse xadrez de longo prazo, construindo alianças, do outro lado do tabuleiro tem alguém sem tempo para sutilezas. O general de Saul, Abner. Ele faz um movimento de força bruta, certo? Exatamente. Abner é o poder por trás do trono que já caiu. Ele era o comandante supremo do exército, primo de Saul. A influência dele era imensa. E com Saul morto, o poder dele está em risco. Isso. Então ele age rápido. Ele pega o único filho sobrevivente de Saul, um homem chamado Isbosete, o leva para uma cidade estratégica, Maanaim, e simplesmente o declara rei sobre todo o resto de Israel. Então foi uma iniciativa do Abner. O Isbosete era mais um fantoche? Tudo indica que sim. Abner é o fazedor de reis aqui. Ele precisava de alguém da dinastia de Saul no trono para poder manter o controle. Então o cenário está montado. O país se partiu em dois. De um lado, Davi, rei em Hebrom, com Judá. Do outro, Isbosete, em Maanaim, sustentado pelo poder militar de Abner. As fontes dizem que Davi reinou 7 anos e meio em Hebrom. É muito tempo de impasse. É. A guerra civil não era uma possibilidade, era uma certeza. E o estopim não demora a acender. Os dois exércitos finalmente se encontram. De um lado, Joabe, o sobrinho casca-grossa de Davi. Do outro, Abner. Eles se encaram em lados opostos de um grande reservatório de água em Gibeão. E é legal que as notas de estudo mencionam que arqueólogos encontraram esse reservatório, sabe? Isso dá uma sensação bem real à cena. Total! E aí que Abner tem uma ideia bem bizarra.
é uma das propostas mais estranhas de toda a narrativa. Em vez de uma batalha total, Abner grita para Joabe: que tal os rapazes se levantarem e lutarem na nossa frente, como um jogo? Um jogo. Um jogo com a nação inteira em jogo. Que tipo de general sugere isso? A palavra hebraica pode ser brincar ou competir. A ideia era um duelo de campeões. 12 dos melhores de Davi contra 12 dos melhores de Abner. Parece uma ideia terrível desde o início. É arrogância. Ele acha que os homens dele são muito melhores. Provavelmente uma mistura de arrogância com um costume antigo. O combate por campeões existia para, em teoria, evitar um massacre de exércitos inteiros. O problema é que o ódio entre as facções era tão profundo que não tinha como isso terminar bem. Foi como jogar um fósforo num barril de pólvora. Exatamente. E a coisa explode da pior maneira possível. O texto descreve uma cena curta, mas absolutamente brutal. Os 24 homens se levantam e o que acontece? Cada um agarrou o oponente pela cabeça e enfiou a espada no lado do outro. Peraí, ao mesmo tempo, todos os 24? Isso, todos caem mortos, juntos. Não houve vencedor. O que era para ser um jogo virou um massacre simultâneo. Nossa! É um retrato horripilante de como a guerra anula a individualidade. E o resultado, claro, foi o exato oposto do que se pretendia. Em vez de resolver o conflito, aquele jogo foi a faísca que incendiou tudo. A partir dali, a batalha generalizada e sangrenta se tornou inevitável. Com a batalha rolando solta, as forças de Davi levam a melhor. Os homens de Abner começam a fugir. E é aqui que a história foca num duelo pessoal. Um dos irmãos de Joabe, Asael, começa a perseguir Abner, e o texto dá um detalhe incrível sobre ele. Asael era ligeiro de pés como uma das cabras montanas. O que isso quer dizer na prática? Não é só poesia. Descreve um guerreiro cuja principal arma é a velocidade. Ele é incansável, implacável, mas também é jovem. E ele, Joabe e o outro irmão Abisai eram todos sobrinhos de Davi. Ah, então é uma questão de família. Totalmente. O conflito vira uma questão de honra familiar. A velocidade de Asael o torna formidável, mas talvez também o tenha tornado um pouco imprudente. Ele fixa o alvo no maior prêmio do campo de batalha, o general inimigo. E Abner, o guerreiro experiente, percebe que está sendo caçado por esse velocista. E, surpreendentemente, ele tenta evitar o confronto. Ele grita para o Asael parar. Ele diz: desvia-te, porque eu te mataria. Como eu poderia encarar seu irmão Joabe depois disso? Ele está praticamente implorando para o rapaz desistir. Por que ele faz isso? Ele está com medo. Não é medo da luta. Abner entende as consequências de uma forma que o jovem Asael talvez não entenda. Matar o irmão do general inimigo cria uma dívida de sangue, uma vingança pessoal que vai além da guerra. Isso envenenaria qualquer chance de paz no futuro. Exatamente. Joabe é conhecido por ser implacável. Abner sabe que se matar Asael, Joabe vai caçá-lo até o fim do mundo. Ele não quer esse problema para a vida dele. Mas Asael não escuta. Ele continua a perseguição. E Abner, sem saída, reage. O texto descreve o golpe fatal de uma forma bem específica. Diz que ele atinge Asael com a quinta lança. O que é isso? Esse detalhe da quinta lança é fascinante. Não é a ponta afiada, é o contrapeso de metal na outra extremidade, a base da lança, que era usada para fincar ela no chão. A parte cega da arma. Isso. A intenção de Abner, provavelmente, era dar um golpe forte e não letal. Tipo para derrubar Asael, incapacitá-lo, acabar com a perseguição. Quer dizer que ele tentou não matá-lo, mesmo no último segundo? Tudo indica que sim. Mas aí vem a ironia trágica. Abner era um guerreiro tão poderoso que mesmo um golpe defensivo com a parte cega foi fatal. O texto diz que a lança atravessou Asael. Nossa, o golpe foi tão forte que a base da lança entrou pela frente e saiu pelas costas. Foi um acidente intencional, se é que isso faz sentido. Ele não queria matar, mas o golpe que deu, matou. E naquele momento, o destino de todos ali foi selado. A morte de Asael é um ponto de virada, mas não para a batalha, né? Joabe e seu outro irmão, Abisai, veem o corpo de Asael e a perseguição a Abner fica ainda mais furiosa. Agora é pessoal, é vingança.
Eles o caçam até o pôr do sol. Finalmente, Abner consegue reunir o que restou de suas tropas no topo de uma colina e de lá ele grita para Joabe. E o que ele grita de uma ironia monumental. Abner, o cara que começou o dia propondo um jogo mortal, agora apela pela paz. O que ele diz? A espada vai nos devorar para sempre. Você não percebe que isso só vai terminar em amargura? Até quando você vai esperar para ordenar que seus homens parem de perseguir seus próprios irmãos? A audácia. Até quando você vai esperar? Ele joga a responsabilidade para o Joabe. Pois é, mas ao mesmo tempo ele está certo. Eles são todos israelitas. É uma guerra entre irmãos. A ficha dele caiu ali, no desespero. Ele percebe que a vitória a qualquer custo levará à destruição de todos. E Joabe, apesar da dor e da fúria, ouve. Ele ouve e concorda. Joabe toca a trombeta, o sinal para cessar o combate. A perseguição para. Mas aí vem a contagem dos corpos, e os números são chocantes. Completamente. Do lado de Davi morreram 19 homens, mais o Azael, 20 baixas no total. E do lado de Abner, 360 homens. 360 contra 20. Exato. A desproporção é brutal. E para o público original dessa história, um resultado desses não era só tática, era um veredito divino. Um sinal de que Deus estava com Davi. Um sinal claro. Narrativamente, isso consolida a legitimidade de Davi e enfraquece a de Esbocete. Apesar da tragédia pessoal da morte de Azael, que plantou uma semente de vingança terrível, o resultado da batalha deixou claro quem era o poder ascendente. Então, ao final desse dia sangrento, o que a gente tem? Este capítulo nos joga de cabeça na fratura de uma nação. De um lado, Davi, que começa com calma, consultando o divino, usando a diplomacia. E do outro lado, Abner, agindo por impulso, por ambição, tentando manter o poder à força. Ele faz um rei, inicia um combate mortal e acaba fugindo, tendo que implorar pelo fim da violência que ele mesmo começou. A ambição de Abner leva ao jogo. O jogo leva à batalha. A batalha leva à morte de Azael. E a morte de Azael não é só mais um número. É o evento que vai alimentar a vingança pessoal de Joabe, que vai ter consequências devastadoras para todo mundo nos capítulos seguintes. Nada acontece no vácuo. De jeito nenhum. A morte de Azael pelas mãos de Abner é a semente de uma tragédia futura. Mostra como um único ato, mesmo um talvez não totalmente intencional, pode ecoar e destruir vidas muito tempo depois. A guerra civil teve uma pausa, mas a guerra pessoal entre Joabe e Abner estava apenas começando. Isso nos deixa com uma reflexão interessante. O texto faz questão de mostrar que a primeira grande decisão de Davi foi buscar uma orientação maior. Em contraste, Abner parece agir totalmente por iniciativa própria. Baseada em seu próprio poder e estratégia. Exato. Isso levanta uma questão para se pensar. Até que ponto as decisões de um líder, especialmente em crise, são moldadas pela busca de uma sabedoria que está além dele mesmo versus a confiança na própria força e astúcia? E como essa escolha inicial define não só o resultado de uma batalha, mas o tipo de legado que se começa a construir.